Paz. Amém? Já foi lançado o tema aí, né? Se entregue. Vou dar uma pequena introdução aqui, mas daqui a pouco a gente vai ler o texto. Então, o José até já falou um pouco que esse mês a gente está com o desafio da leitura do livro de João. E assim, quem está lendo, eu sei que está aproveitando demais, né? Porque é um evangelho maravilhoso. E a gente já leu do 1 ao 10. Se alguém não tiver nem começado ainda, corre aí, lê aí do 1 ao 10 hoje mesmo. Amanhã você já começa do 11, 12. Mas enfim, tem sido muito bênção. E a gente fez uma postagem lá, um resuminho, né? Não sei quantos leram no Instagram. E eu vou pegar um trechinho do texto lá que falou assim: o Evangelho de João é ricamente doutrinário, sendo alguns dos principais temas a divindade de Jesus como Filho de Deus, a expiação de Cristo, a vida eterna, o Espírito Santo, a necessidade de nascer de novo, José até falou aqui, a importância do amor ao próximo e de acreditar no Salvador. Então, alguns pontos assim, tudo isso é falado e três deles me chamaram muita atenção, que é sobre a divindade de Jesus Cristo. Esse livro fala muito mesmo de quem é Jesus. Eu até fiz um joguinho de palavras ali, ó. Ele é pão, ele é luz, ele é água, ele é verbo. E esse livro, João quer mostrar isso pra gente, a divindade de Jesus. Quem é Jesus? Todos os atributos dele. E o quanto isso influencia em nós. E outra coisa que me chamou muita atenção nesses dias de leitura é essa passagem que fala de nascer de novo. Então é necessário a gente nascer de novo, é necessário a gente mudar de vida quando a gente encontra com esse evangelho. E ainda tem também muitos registros de papo de Jesus com os fariseus, né? Acho que quem leu aí também viu muito mesmo. O livro de João mostra muito esses diálogos de Jesus com os mestres da lei, aquele povo religioso. Ele cura o cego e eles questionam: não, mas você não pode curar não, que é sábado. E aí ele vai questionando muito essa atitude religiosa que a gente tem que eliminar do nosso coração. Enfim, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre esses três pontos aqui, que é a divindade de Jesus, o nascer de novo e essa religiosidade, né, que Jesus confronta tanto, né, nesses primeiros 10 capítulos aí. Mas a gente vai pegar um texto base, né? João 6, 33, é o texto que eu escolhi como base de hoje. Pode abrir, João 6, versículo 33. Até o 38. Então o tema é se entregue, mas a gente vai chegar lá ainda. Vamos introduzir um pouco aí. Esse texto de João 3,33 diz assim: que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem... eu estou lendo errado, vocês perceberam aí, né? João 6,33, vou abrir aqui. Pois o pão de Deus, agora sim, o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esse texto acho muito bacana, porque fala um atributo de Jesus, que ele diz aqui, que ele é o pão do céu. Ele é o pão que alimenta a nossa alma. E aí aquelas pessoas disseram: me dá esse pão. E aí Jesus confronta, né? Como eu falei aqui, que Jesus confronta várias vezes os religiosos, que eles querem a bênção. Na verdade, ele estava falando assim: eu quero dessa bênção aí, de viver eternamente e tal. Mas eles não queriam Jesus. E ele confronta aqui também. E Jesus fala também sobre
Jesus fala que eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E o mais legal assim que eu quero começar é que Jesus ele se coloca nesse livro de João como algumas coisas, ele se compara com algumas coisas que são necessidades básicas nossas. Eu vou falar aqui, no capítulo 6, versículo 48. Um pouquinho à frente aí, 48, ele diz: eu sou o pão da vida. Então ele se compara com o pão, ou seja, a gente precisa de alimento, né, para viver. No capítulo 7, versículo 37, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então ele é a água que mata a nossa sede. E, música que a gente cantou aqui, ele é a luz do mundo. No capítulo 8, versículo 12, que ele diz isso: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esses três pontos foi o que eu separei. Jesus compara a mais outras coisas, mas só para a gente ter uma ideia que Jesus se compara a coisas necessárias para a nossa vida. A gente precisa de comer, a gente precisa de beber, a gente precisa de luz. Na época, eles precisavam muito, inclusive, imagina, na época que não tinha luz elétrica. Quando estava um breu danado, vinha leão para atacar eles, vinha bichos peçonhentos também. Então, a luz também, para nós ainda é, né, algo bem necessário para a gente. É uma necessidades básicas que a gente tem. Jesus se mostra como uma dessas coisas, ele se oferece como uma dessas coisas. E Jesus, qual que é a necessidade dele? Ele fala também, no capítulo 4, versículo 34. Nós temos certa necessidade de comida, de água e tal. E Jesus fala em João 4, 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, enquanto nós temos essas necessidades de alimento e tal, ele fala: a minha comida, o que eu preciso, ou seja, o que eu estou aqui, eu estou fazendo isso, fazendo a vontade daquele que me enviou. E eu quero que vocês vão guardando essas coisas. As nossas necessidades são essas mais físicas e tal. E Jesus diz que o alimento dele é fazer a vontade do Pai. Beleza. E por que, não sei se vocês pararam para pensar, por que ele se oferece como coisa de necessidades básicas nossas? Para mostrar que ele é tudo que a gente precisa. Ele é o mais necessário. Às vezes a gente não vai deixar de comer comida, a gente não vai deixar de beber água, senão nós vamos morrer. E Jesus mostra que ele é a principal dessas coisas, ele é a comida, ele é a bebida. Não adianta nada a gente alimentar nosso corpo físico, alimentar as nossas vontades e não ter dele. Ele é a própria vida. Se a gente passar essa vida sem ter de Jesus, sem se alimentar dele, sem ter comunhão com ele, a gente vai ter uma vida vazia, né? Então, só que para ele ser tudo em nós, a gente precisa reconhecer que ele é tudo. Então ele precisa de ter tudo da gente também, para ele ser tudo de nós. Não tem como eu dizer que Jesus é meu tudo, mas certas coisas ele não faz parte da minha vida. Eu excluo ele de certas coisas da minha vida. Se ele é tudo que eu preciso, então ele tem tudo de mim também. Vocês concordam com isso? E lá em João 6,35, que a gente leu, né? Ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, vale a pena se entregar para Jesus, se entregar por inteiro mesmo. Por isso que o tema é se entregue. Porque se a gente quer ter a vida eterna, a vida verdadeira, a gente precisa se entregar a Ele. A gente precisa que Ele seja tudo para nós. Esses são alguns pontos que me chamou muita atenção. E João, até aqui, né, mas o livro todo, ele é um grande convite para a gente se entregar para Jesus, né? O Evangelho é um convite. Jesus está chamando as pessoas para vir até Ele. Ele é o alimento necessário. E como Jesus é a fonte dessas coisas que a gente precisa, a vontade dele tem que ser feita. Assim como ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. Da mesma forma,
se Ele é a fonte de tudo que a gente precisa, Ele precisa ter a vontade dEle, a gente precisa fazer a vontade dEle. Porque se Jesus é a minha fonte, se Jesus é aquilo que eu mais necessito, se eu não fizer a vontade dEle, eu não me entreguei a Ele. E às vezes é isso que está faltando a gente. A gente diz, né, que entregou a vida para Jesus, diz que Jesus é nosso Salvador e tal, que Ele tem tudo de nós, que Ele é necessário. A gente canta muitas músicas assim. E só que quando a gente vai ver, a gente não faz a vontade dEle, a gente faz a nossa vontade. E isso é o maior confronto, assim. O chamado de hoje, pra você sair daqui, o que Deus falou muito comigo também, é para a gente se entregar de verdade. Você está se entregando de verdade? Faça essa pergunta para você mesmo. Você está fazendo a vontade do Pai, a vontade de Jesus ou as suas vontades? E só para complementar, Gênesis 3:6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela obter o discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, ele comeu também. Lá no início, em Gênesis, a mulher, ela foi dirigida pelas próprias vontades. Ela viu a árvore, ela falou, essa árvore parece ser boa, essa fruta parece ser boa, e além do mais, eu acho que vai ser bom comer desse fruto e ter esse discernimento que Deus falou que eu não podia ter. Qual que era a vontade de Deus? Bem explícita mesmo. Que de todas as árvores do jardim eles poderiam comer, menos dessa árvore. Mas ela fez a vontade dela mesmo. E o que aconteceu? Pecado veio, eles foram expulsos do jardim. Tudo que a Bíblia conta praticamente, tudo começou com a mulher fazendo a vontade dela. E o homem também, né? Quando ela ofereceu, ele também, realmente parece ser muito bom mesmo, acho que vale a pena comer esse negócio. E então, fazer a nossa vontade, eu acho que é bem claro assim, que é muito perigoso. Aquilo que a gente tem, às vezes a gente fica muito nessa coisa, tem paz no meu coração para fazer isso. A gente vai fazendo as coisas por paz no coração, vai fazendo as coisas que eu acho, que eu penso, porque parece que faz sentido. E só que é muito perigoso a gente viver fazendo a nossa própria vontade. E se a gente viver assim, você não se entregou para Jesus de forma alguma, né? Porque se a gente se entrega para Jesus, a vontade dele é feita e não a nossa. Isso, mais um texto que fala um pouco sobre isso, Romanos capítulo 1, versículo 23. Romanos 1, 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como a de pássaro, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram às coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. A nossa vontade é uma coisa tão ruim para Deus, que é uma punição para Deus. Porque esse povo foi idólatra, fez pecado, cometeu vários pecados, Deus fala, eu vou entregar as vontades deles. A nossa vontade é um problema tão grande, que para punir pessoas que querem viver no pecado, Deus fala, você está entregue às suas vontades, pode pecar, faz o que você quiser. Sabe aquela coisa que é uns mantras muito bem divulgados hoje, bem aceitos pela sociedade, e às vezes até por algum de nós, hein? É isso, faça a sua vontade, faça o que te faz bem. Se você quer, faça. Sua vida é curta, faça o que você quer. E para Jesus, ele enxerga isso, ele coloca isso como uma punição para quem quer viver em pecado. Então, faça da sua vontade, faça do seu jeito. Viva, peca, faz isso mesmo. Eclesiastes também fala isso, né? Você jovem, viva mesmo, peque mesmo, faz tudo isso mesmo. Mas no fim você vai ter que dar conta de tudo isso para Deus. Então, fazer a nossa vontade é uma coisa muito perigosa e demonstra muito que a gente não entregou nossa vida para Deus. E as nossas vontades nos afastam de Deus. Porque qual que é a nossa vontade? É pecar, né? Nossa vontade é guiar a nossa própria vida. Às vezes a gente fala, não, mas eu acho que isso aqui que está certo. Aí Deus vem e dá um não. Às vezes você pede uma coisa e Deus dá um não. Às vezes você acha que o caminho é esse e Deus mostra que não é. Às vezes a gente fica teimoso ainda com Deus. Não, eu acho que isso aqui parece fazer muito mais sentido e tal. Eu acho que faz sentido esse discurso que eu falei, né? Muita gente fica,
Ah, não faz sentido isso, gente. Realmente nossa vida é curta e tal. Só que a gente esquece da eternidade, né? Quem pensa assim, esquece que a vida é curta mesmo. Se não tivesse eternidade, talvez faria bem sentido mesmo. Viva a sua vida do jeito que você quiser. Só que tem um porém, existe a vida eterna. Então, o que você está plantando aqui, você vai colher lá na frente. Então, a nossa vontade vai acabar nos afastando de Deus. Porque a gente tem vontade de orar, de ler a Bíblia. Se você for na sua vontade, você vai orar, você vai ler a Bíblia? Não vai. Então eu vou ler também mais um versículo que diz, João 8, 23, que diz: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo. Então Jesus mostra assim, que a vontade dele está lá em cima, a nossa está aqui embaixo. Igor, Reinaldinho. E a nossa vontade também nos afasta do próximo. Porque se a gente faz a nossa vontade, a gente cai naquela cultura do eu, né? Eu quero me agradar. Eu quero fazer as coisas boas para mim. E aí, se eu começar só a alimentar a mim mesmo, eu não vou querer fazer nada para o próximo. Então, a nossa vontade nos afasta dos dois mais importantes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque a nossa vontade é carnal mesmo. A gente quer ir para o pecado. Então, às vezes, a gente, além de estar se distanciando de Deus, a gente está se distanciando do próximo. Porque a gente quer as coisas só para nós. Agora, vamos para o lado mais religioso, assim, né? Às vezes, a gente quer receber as bênçãos de Deus, a gente vem na igreja para buscar o bem de Deus para nós, né? A gente faz tudo assim para mim ser abençoado, para mim ter bastante de Deus e tal, mas é tudo para mim. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente ajude o próximo, que a gente ama o próximo. Só que se eu ficar fazendo só a minha vontade, eu não vou fazer nada para o próximo. Até se eu estiver na igreja, recebendo muito de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, se eu fizer a minha vontade, eu vou ficar só recebendo as bênçãos de Deus e não vou fazer nada para o próximo, que é o erro que muitos de nós caímos muitas vezes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que a vontade de Deus é muito melhor que a nossa. E imitar Jesus, porque isso é muito doido, porque a gente vê claramente que Jesus fez isso como um exemplo. Porque, assim, Jesus sendo Deus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele diz: eu não vim para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Ele diz isso para deixar um exemplo claro para nós, para a gente não ficar fazendo a nossa vontade, mas a vontade de Deus, porque ela é perfeita e agradável, né? Por exemplo, um exemplo bom daqui é quando Jesus está lá, ele fala: se possível, afasta de mim esse cálice. Aquilo ali o corpo dele estava sofrendo muito, que ele sabia que ia morrer na cruz, estava todos os pecados sobre ele, e era uma angústia que ninguém nunca sentiu e nunca vai sentir, né? Uma angústia terrível. E ele diz o quê? Naquele momento ali de dor mesmo, ele diz: se for possível, afasta de mim, me livra dessa, Deus. Mas na mesma hora ele já fala: não, que seja feita a vontade do Pai. Então Jesus nos deixou exemplo claro que a vontade de Deus é melhor. Por quê? E se fosse feita a vontade dele naquele exato momento? Nós não estaríamos salvos, Jesus não teria nos salvado, morrido na cruz e por nossos pecados, ressuscitado por nossos pecados. Então, lembrar sempre que a vontade de Deus é perfeita, é sempre melhor que a nossa. E para tudo isso, para a gente se entregar de verdade, deixar de fazer nossa vontade, a gente tem que nascer de novo, porque a gente já nasce em pecado, né? A gente a criancinha, né, já quer fazer tudo de errado. Eu acho que é o Douglas Gonçalves que falou isso, que criança, você não tem que ensinar ela a fazer coisa errada. Coisa errada ela faz mesmo. Você tem que ensinar ela a fazer o certo. E é muito doido isso, porque a gente já nasce inclinado para o mal, inclinado a fazer coisas erradas. E a nossa vontade é ruim mesmo. Mas aí a gente precisa realmente nascer de novo, para que a nossa vontade não seja feita, mas a vontade de Deus. Isso lá na conversa, né, de Jesus com Nicodemos é muito boa, todo mundo que leu aí. Mas eu vou saltar aqui só o versículo 8 do capítulo 3, que fala assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Então, quando a gente é nascido de novo, quando a gente é nascido do Espírito, mesmo que você não quer orar, você ora. Mesmo que você não quer ler a Bíblia, você lê. Por quê? A vontade de Deus é mais importante que a sua. A gente não anda mais
pela minha vontade, eu ando é pelo Espírito. Se o Espírito diz que é melhor fazer isso, eu vou fazer. A outra coisa para nascer de novo, né? Não, o que a gente precisa para nascer de novo é abandonar a religiosidade. No versículo 39 do capítulo 9, fala isso. Estou lendo bastante texto, porque é meio que um resumão mesmo desse capítulo aqui de 1 a 10. Então, capítulo 9, versículo 39, fala assim: Eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Ele está falando isso para os religiosos. Então, nesses primeiros 10 capítulos, Jesus confronta demais os religiosos. Por quê? A religiosidade também nos afasta de Deus, porque ela foca muito no exterior. E essa não é a vontade de Deus, que a gente fique julgando, que a gente fique apontando como os religiosos fazem. E às vezes a gente vai passando tempo na igreja e tal, e a religiosidade vai batendo no nosso coração. Vir ao culto só por vir, sei lá, ler a Bíblia só se tiver um desafio para mim cumprir. Se a gente fica vivendo essa vida assim, de qualquer maneira assim, sem ter relacionamento com Jesus, a gente vive uma vida religiosa. Então, quando a gente reconhece, o ponto básico do Evangelho, a gente reconhecer que a gente é mal, que a nossa vontade é ruim, a gente precisa o quê? Se entregar completamente para Jesus. Abandona mesmo a religiosidade. Jesus não é uma religião, regras a serem seguidas. Jesus é uma pessoa que está vivo, ressuscitou, e a gente pode se relacionar com Ele. E a partir do relacionamento com Ele, é que Ele vai mudando essas coisas em nós. E quando Ele vai mudando a gente deixa de fazer a nossa vontade e faz a vontade dEle. A gente precisa ouvir Jesus, a gente precisa ter relacionamento de verdade com Ele e largar a religiosidade para nascer de novo. Para nascer de novo também a gente tem que largar a mentira. Lá no capítulo 8, versículo 44 e 45. Esse texto também é muito bom, ele confrontando novamente os fariseus. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu digo a verdade. Então, a gente precisa abandonar correndo mesmo a mentira. Se isso é algo ainda que existe na sua vida, Jesus confronta assim muito duro mesmo. Vocês são filhos do diabo. Imagina isso. Um cara que se acha, né? Que a gente não pode esquecer nunca que os religiosos é aquele povo assim, eu cumpro isso aqui, ó, de cabo a rabo. Então o cara acha assim que ele é santo mesmo, né, diante de Deus. Não tem um errinho. Aí Jesus fala, você é filho do diabo. A gente precisa pensar nesses pontos, né? Como que aonde a religião pode levar uma pessoa. Você achar que está fazendo tudo, mas se o seu coração não está ligado com Deus, não adianta nada. E por que ele fala isso? Porque eles não aceitam a verdade. Quando a pessoa está na mentira, prefere a mentira do que a verdade, ela está sob o domínio do diabo mesmo. Então, que a gente entenda que o Evangelho é a verdade, que Jesus diz, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se a mentira ainda é um problema na sua vida, corre para largar. E todos os outros pecados, né? Lá em João 8:34, um pouquinho antes, né? João 8:34 ao 36. Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Se a gente continua pecando, a gente não consegue largar o pecado, o porquê está aqui. Porque quem peca é escravo do pecado. As pessoas que estão no mundo lá com vícios ou qualquer coisa de pecado aí, elas têm dificuldade de largar. A gente também às vezes tem dificuldade de abandonar as velhas práticas. Mas receba essa palavra de Deus, se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Às vezes a gente fica lutando, como que eu largo esse pecado, como que eu abandono isso? Mas é o Filho que tem que nos libertar. É isso que às vezes a religião confronta com Deus, porque a gente às vezes quer fazer na nossa força. Não, para deixar esse pecado eu vou na igreja todo dia, orar todo dia, e vou ficar a madrugada inteira orando.
e vai fazendo coisas para ver se para de pecar, vai fazendo coisas para ver se merece a salvação, e a salvação é de graça. Jesus te oferece para te libertar de graça. Como que a gente é liberto? Com Ele mesmo, Ele que é o pão que a gente precisa. Ele se oferece, porque Ele próprio é a solução para a gente nascer de novo. Não tem como nascer de novo sem se alimentar de Jesus, porque Ele é aquele que provém todas as nossas necessidades básicas. E é isso, a gente precisa nascer de novo. E outra coisa muito legal que mostra no livro de João, é que a gente tem uma tarefa importante. A gente não só nasce de novo. Às vezes você está aqui, não, eu nasci de novo, eu tenho buscado entregar minha vida todo dia para Jesus, tenho feito tudo isso aí, amém. Mas a nossa tarefa é apontar para Jesus, não receber nada para nós mesmos. Tudo que eu estou falando aqui, tudo que a gente leu nesses primeiros capítulos, tira a gente do centro muito. E a gente precisa muito assim, de inculcar isso, né? Cíntia falou sobre inculcar. A gente precisa inculcar isso na nossa cabeça, tirar a gente do centro. Quem não entendeu, agora que eu estou pensando. Quem não entendeu é que teve célula hoje, a Cíntia deu uma palavra, aí ela falou sobre isso para a gente inculcar na cabeça algumas coisas, alguns princípios. E é isso que a gente tem que inculcar nos dias de hoje, porque é tanto discurso exaltando o eu, né? O que importa é a sua felicidade, tantos cursos e palestras para ajudar a gente a ter o melhor de nós mesmos, a se satisfazer, enfim. A palavra de hoje é essa mesmo, né? A cultura do importa o eu. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que isso é completamente oposto à doutrina de Deus. E na Bíblia fala que nos últimos dias, muitos deixarão a doutrina de Deus para seguir a doutrina de demônios. E nada mais é do que isso. Esses ensinamentos parecem até bons. Entra em muitas igrejas também. A pessoa vai para a igreja só para receber cura, milagre e dinheiro, prosperidade, sei lá o quê. Isso é uma doutrina do demônio, porque a gente precisa sair de cena. A gente precisa buscar Jesus e Ele acrescenta outras coisas que a gente precisa. E também não promete nem que vai curar, nem que vai fazer você prosperar. Ele promete Ele mesmo, porque Ele é o mais importante que qualquer coisa que você pode receber dele. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, entender que a glória é de Jesus, tudo é para Jesus. É tudo para Jesus. A nossa vida, se a gente fala, eu me entreguei a Ele, significa que eu vou apontar para Ele. A pessoa que olhar para mim, mesmo que eu ser uma pessoa assim, boa assim, de bom exemplo, que ajuda pessoas, que ama o próximo, enfim. Tudo as pessoas têm que olhar para nós e a gente apontar para Jesus. Então, essa coisa de nascer de novo, não é para mim nascer um novo homem espiritual, forte, diferente, eu vou sair aqui e marcar meu nome na minha geração, igual Charles Spurgeon, igual Billy Graham. Não é esse o propósito principal. Não é esse o propósito mesmo de Deus, de fazer a gente nascer de novo como alguém super poderoso, espiritual. Mas o propósito de Deus é que a nossa vida glorifique a Ele. É só isso. Jesus veio nessa terra para glorificar o Pai. Ele não buscou a glória para Ele. Ele buscou a glória, Ele apontou para o Pai. O tempo todo. A gente leu aqui 10 capítulos, o tempo todo Jesus está falando. Eu sou do Pai, se vocês creem em mim, vocês creem no Pai. É tipo isso, a gente vai falar de Jesus para alguém, a gente vai falar, sabe por que eu sou essa pessoa? Sabe por que às vezes você acha que eu sou alegre e tal? Essas coisas assim, né? Sabe por quê? Porque é Jesus que está na minha vida. Então a gente tem que sempre apontar para Jesus. Sair de centro. Inculca isso na cabeça. João 5:44 fala: como vocês podem crer se aceitam glórias um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Então, outro ponto que os fariseus faziam, eles buscavam a glória para eles mesmos. Jesus fala, vocês não vão crer desse jeito. A gente não vai receber de Jesus se a gente está seguindo esse tipo de doutrina, da cultura do eu, importa eu quero buscar para mim. Na hora que Jesus faz a multiplicação dos pães, lá na frente ele confronta o povo, porque o povo está ali só para comer pão. O povo ficou doido que Jesus multiplicou pão, foi atrás do pão lá, eu quero comer. Jesus é igual o cara que vai na cela só porque tem lanche, né?
Agora não tem lanche, nem deve estar indo mais na serra. Jesus, ele confronta mesmo essas pessoas. Vocês estão aqui só porque vocês querem comer pão, mas eu sou o pão da vida. Vocês deviam estar buscando a mim mesmo. Então, da mesma forma, não tem como a gente crer em Jesus, a gente enxergar Jesus, a gente se entregar para Ele, se a gente quer coisas para nós, se a gente quer glória para nós, se a gente quer bênção. Então, é isso que a gente tem que fazer, sair do centro e deixar Jesus viver em nós. E o maior exemplo que é o maior homem nascido de mulher, né? Que a Bíblia diz, é o maior exemplo também, João 3:29. João 3:29 fala de quem? João Batista. Ele é um exemplo a ser seguido, né? De tudo isso que eu falei aqui, de uma pessoa que se entregou de verdade para Jesus. Ele se entregou completamente. Ele saiu do centro, ele não buscava a glória para ele mesmo, ele não buscava nada para ele mesmo, não tinha conforto nenhum, e inclusive ele nem realizou nenhum milagre. Através da vida dele, Jesus não operou milagres. E mesmo assim, ele foi o maior homem nascido de mulher. Por quê? Porque o que Jesus mais quer da gente é que a gente se entregue. Isso é um detalhe bem importante assim, do Evangelho. Que é mais importante que você curar enfermos, expulsar demônios, falar línguas estranhas, fazer 1000 coisas. Mais importante, qualquer coisa que você acha que é super importante, é você conseguir se entregar a Jesus. Se você conseguir se diminuir, se sua vida, cada dia você estiver diminuindo mais, é aí que está legal. É isso que Jesus mais se agrada, é isso que Jesus quer de nós. E no João 3:29 fala de João Batista. A noiva, é João Batista falando, né? A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O João Batista ele se coloca como um amigo do noivo. Por quê? O que interessa é Jesus voltar para a sua noiva e todos nós, né? Nós, noiva de Jesus, igreja de Jesus, se encontrar com Ele e viver eternamente com Ele. Esse é o propósito principal. E o que a gente é nesse meio aí? Nós somos amigos do noivo. A gente ajuda as pessoas a chegarem até Jesus. Isso é um ministério sensacional que todos nós temos, que é o ministério de apontar para Jesus. O tempo todo a gente tem que fazer isso, assim como João Batista fez. Ele disse, os discípulos estavam lá, o discípulo de João Batista estava falando, mas Jesus está batizando, não sei o quê. Tipo assim, está competindo com você. Aí ele estava dando esse ensinamento. Não, eu só estou aqui levando as pessoas para Jesus. Eu só sou amigo do noivo, não sou mais nada além disso. João Batista não buscava nada para ele vivia sozinho, comia gafanhoto e mel, uma alimentação pouco saudável, né? Pouco balanceada, não sei se é saudável. Pouco balanceada, nada saborosa, né? Provavelmente. Se vestia de roupa de animal, pele de animal. Ou seja, o cara que olhava para ele, nossa, o que é isso? O cara da idade das pedras aí, entre nós, o que é isso? E vivia isolado e tal. Ou seja, ele assim, aparentemente, né, era alguém assim, bem desprezível, provavelmente. Só que ele estava se diminuindo. Ele estava fazendo tudo isso para Jesus crescer na vida dele. E ele fez tudo na vida dele inteira em prol do reino de Jesus. Que a gente aprenda com esse homem, que você, que eu, possamos nos entregar completamente. Porque o que mais importa é fazer a vontade de Deus, é apontar para Jesus. E então, assim, o resumo dessa palavra que já está se encerrando é isso que fala muito nesses capítulos. Como eu falei, se você não leu, leia, né? Foi isso que eu tirei assim de muito forte assim para mim, sobre nascer de novo, sobre largar a minha vontade, não fazer minha vontade, mas fazer a vontade do Pai e apontar para Jesus. Então, que essa palavra fique no seu coração.